O artigo escolhido foi a extração assistida por ultrassom para a determinação colorimétrica de ferro em solo, uma comparação com a espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado. O ferro é um dos elementos mais abundantes no solo, sendo adotado como um dos principais indicadores de fertilidade. O método mais comum para o preparo de amostras de solo são digestão em meio ácido, aquecimento em frascos abertos e a digestão ácida por micro-ondas. A utilização da extração assistida por ultrassom é uma alternativa com preparo de amostras, sendo um procedimento simples, rápido e que geralmente não requer a utilização de reagentes perigosos. A determinação de metais por espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado é amplamente utilizada devido às vantagens como determinações multielementares e alta sensibilidade. Contudo, a técnica apresenta altos custos, o que muitas vezes limita sua utilização. Assim, métodos como a espectrometria de absorção molecular na região do ultravivis têm sido cada vez mais utilizada devido à sua simplicidade, baixo custo operacional e boa reprodutibilidade. O objetivo foi desenvolver um método simples e rápido para a extração de ferro em amostras de solo, utilizando a extração assistida por ultrassom e determinação colorimétrica por espectrometria de absorção molecular ultravivis. Os parâmetros de mérito e os resultados foram comparados com os obtidos por espectro de massas com um plasma indutivamente acoplado, utilizando a digestão ácida assistida por micro-ondas. Materiais e métodos. Os equipamentos utilizados foram espectrômetro de absorção molecular ultravivis, espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado e argônio como gás do plasma, balança analítica, balança térmica, banho ultrassônico, digestor de amostras por micro-ondas. Os reagentes utilizados foram água ultrapura, ácido clorídrico, ácido acético, acetato de sódio, cloridrato de hidroxilamina, fenantrolina, solução de estoque de ferro, amônio hexaidratado, soluções de estoque de cada cátio avaliado preparadas a partir de sulfato de cobalto, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de alumínio cristalizado, cloreto de bário, sulfato de magnésio heptaidratado, ácido nítrico, biodestilados abaixo da temperatura, ácido fluorídrico, tridestilado, peróxido de hidrogênio e ácido bórico. Para a comparação dos métodos, foram analisadas 15 amostras de solos provenientes de duas diferentes regiões do município de Ponta Grossa, no estado do Pará. As amostras foram devidamente homogeneizadas e peneiradas em malha de nylon. Para a extração do ferro, 0,05 gramas do solo foi diretamente pesadas em tubos de ensaio, adicionando 1 ml da solução extratora ácido clorídrico e submetendo a ação do ultrassom em banho ultrassônico. A temperatura é de 55 mais ou menos 5 graus por 30 minutos. Após a extração, as amostras foram volumadas para 10 ml para a reação de complexação do ferro com fenantrolina. 100 microlitros da amostra foi pipetada em um tubo de 15 ml. Em seguida, adicionou-se 250 microlitros da solução redutora de hidroxilamina e manteve-se a solução em repouso por 5 minutos. Posteriormente, foi adicionado 1 ml da solução tampão ácido acético e de 250 microlitros da solução de fenantrolina. As amostras foram volumadas para 10 ml e, após 30 minutos de reação, a absorvância foi lida em um espectrômetro de ultravioleta a 510 nanômetros. A calibração foi realizada com padrões de ferro e submetidos ao mesmo procedimento. Para as determinações de ferro por espectrômetro de massas indutivamente acoplado, aproximadamente 0,10 gramas de solo foi pesado nos frascos de digestão. Adicionou-se 4 ml de ácido nítrico, 1 ml de ácido clorídrico, 1 ml de peróxido de carbono e 0,5 ml de ácido fluorídrico. Em seguida, as amostras foram submetidas à digestão em forno de micro-ondas. Após a digestão, adicionou-se as soluções 4 ml de ácido bórico e submeteu-se novamente ao programa de digestão em forno de micro-ondas para a eliminação dos fluoretos. As amostras digeridas foram avolumadas para 50 ml com água ultrapura diluída adequadamente e, posteriormente, a concentração do ferro foi determinada usando a calibração externa e RH como padrão interno. Resultados e discussões.
Para a extração assistida por ultrassom, foi avaliada a influência de parâmetros como a temperatura e o tempo, além da concentração do ácido extrator. Foi utilizado ácido clorídrico como extrator. Para a otimização de temperatura, foram avaliadas as extrações em temperatura ambiente, 25 graus, mais ou menos 3 graus, e sobreaquecimento a 55, mais ou menos 5 graus. A concentração de ácido clorídrico e o tempo da ação do ultrassom foram fixados em 12 mols e 30 minutos. Esses são os parâmetros instrumentais para a determinação de ferro em amostras de solo. Os resultados obtidos demonstraram que o aquecimento de 55, mais ou menos 5 graus, proporcionou uma eficiência maior na extração, uma vez que nessas condições foram obtidas concentrações superiores se comparadas à extração sem aquecimento. A ação do ultrassom em temperaturas de 50 graus favorece a formação de núcleos de cavitação. Assim, as demais otimizações foram realizadas com aquecimento a 55, mais ou menos 5 graus para extração e ultrassom. Foi observado que a extração de ferro das amostras de solo não foi efetiva até 10 minutos de extração. A partir de 20 minutos, não houve diferença significativa entre os resultados obtidos nos diferentes tempos de extração avaliados. O tempo selecionado para as demais otimizações foi de 30 minutos, uma vez que os valores de desvio padrão obtidos com 20 minutos de extração foram relativamente superiores. O aumento na concentração de ácido clorídrico entre 1, 2 e 6 mols resultou em um aumento na extração, observado pela elevada concentração obtida. Não houve nenhuma diferença significativa nas extrações realizadas com ácido clorídrico na concentração entre 9 e 12 mols, sendo que os valores obtidos para ferro foram superiores aos obtidos com concentrações menores de ácido clorídrico. Já o desvio padrão obtido para o ácido clorídrico de 9 mols foi relativamente alto, então foi utilizado o ácido clorídrico de 12 mols como extrator, em temperatura de 55 graus e tempo de extração de 30 minutos, sendo essas condições utilizadas para as determinações colorimétricas. Os parâmetros de mérito para a determinação de ferro em amostras de solo foram obtidos para determinações colorimétricas, usando a extração assistida por ultrassom e também por ICP-MS. Os limites de detecção obtidos pela técnica de ICP-MS foram inferiores aos obtidos por colorimetria. Porém, o limite de detecção de 0,13 mg obtido para determinações colorimétricas são adequados para a determinação de ferro em amostras de solo. Na tabela 3, mostra a verificação da exatidão, que ela foi realizada através da análise de amostras de referência, demonstrando boa concordância com o valor certificado e informando para as duas determinações, considerando um nível de confiança de 95%. Na tabela 4, estão apresentados os resultados, média e o intervalo de confiança de 95% obtidos utilizando a extração assistida por ultrassom e determinação através do método colorimétrico e os resultados obtidos por ICP-MS para os diferentes tipos de solo analisados. As amostras de solo são denominadas por C e L. Elas foram coletadas em localidades diferentes da região do município da Ponta Grossa. Assim, apresentam características distintas. Isso explica as diferenças nas concentrações de ferro observadas entre os dois tipos de solo. Porém, as pequenas variações observadas entre as amostras de solo da mesma característica podem estar relacionadas às diferentes práticas de manejo utilizadas no local onde as amostras foram coletadas. Os dados obtidos demonstram que há uma boa correlação linear entre os resultados e o valor do coeficiente angular próximo a 1 e o intercepto relativamente baixo próximo a 0, o que indica que os resultados obtidos através do método colorimétrico, usando a extração assistida por ultrassom, apresentam boa concordância com os obtidos por ICP-MS, com digestão ácida, demonstrando a eficiência da extração assistida por ultrassom para a determinação de ferro em amostras de solo. O método proposto para a determinação de ferro em amostras de solo mostrou-se simples, rápido e preciso. Eles foram comparados com os obtidos pelo espectrômetro de massas com plasma ativamente acoplado, utilizando a digestão ácida assistida por micro-ondas como preparo de amostras. Ele demonstrou a eficiência da extração e a exatidão do método proposto. Porém,
A extração assistida por ultrassom, além de não requerer a digestão completa da amostra, ela utiliza quantidades reduzidas de reagentes, o que minimiza os custos e os resíduos gerados durante a análise. Críticas ao artigo: fácil compreensão, esclarecedor, baixo custo de reagentes e métodos simples e rápidos.